Você está ouvindo o podcast do Clubhouse do dia 29 de julho de 2021, no Brasilidade. Aqui conversamos com Cássio Vasconcelos a respeito do seu processo criativo na fotografia, os artistas viajantes e as árvores. Começar com algo assim que em cima da sua recomendação a respeito dos filósofos. Aí eu dei uma olhada no que o Emmanuel Kocha fala, né, na vida das plantas, e tem também o primeiro deles que foi assim bem criou polêmica, chama-se The Secret Life of Plants e foi publicado em 1973 por dois cientistas, Peter Tompkins e Christopher Bird. E a nova edição agora ela tem 416 páginas. E aí eu vi o Emanuele falando também, né, mais assim, se baseando no lado científico, pelo lado da botânica e da biologia. Então eu Você falei pode da repetir? sim, a Suzanne Simard, que é uma canadense. Ela trabalha com biologia, botânica e estava contando que a depredação florestal número um é o Canadá e não necessariamente o Brasil, imagina? Não Pois é, pede. oi. Pode falar. Não, é que você falou isso do Canadá. Eu no Instagram eu sigo tem um perfil que mostra umas florestas ali sendo derrubadas, mas com árvores absolutamente gigantescas, centenárias. E é isso que você falou. A gente imagina que não, né? Que no Canadá está tudo resolvido, tal, mas eles estão destruindo áreas muito grandes. E a parte do reflorestamento, ela é um reflorestamento que não cobre as necessidades dos espaços que eles estão desmatando. Então, é precária, inclusive a história do futuro, né, das florestas no Canadá. Mesmo sabendo que as árvores elas têm condições de recuperação. Eu estava falando que Kocha, esse filósofo Do Manuel. italiano, quando ele isso, ele fala da respiração em relação ao meio ambiente, num diálogo, né, do espírito e do material, entre o eu e o não eu, né, o eu e o altruísmo. Achei muito interessante. Enfim, isso é só para como uma introdução, porque a gente vai falar bastante das árvores. E aí, em relação a você, fotógrafo, eu achei bacana um comentário que eu vi que você responde em 6 perguntas para a galeria na França, que c'est la photographie qui m'a choisi. E Uhum. E você diz que o mundo inspira você no seu trabalho fotográfico. O que você teria algo mais a complementar com relação a isso? Eu quis dizer isso no sentido de que as pessoas acham que o artista busca muita inspiração também em outras artes, no trabalho de outros artistas, mas eu acho que o grande inspirador é justamente o que está ao nosso redor, é o mundo que estamos vivendo. E tanto é que todo artista acaba, de uma certa forma, refletindo a sua época, né? Então é por isso que eu
Eu acabei falando isso. Você fala do tempo e do espaço no seu trabalho como algo muito importante. Então, tem uma obra do acervo do MAMI que foi exposto no museu em Phoenix em 2017 e esse trabalho é um mobile com cerca de 70 imagens que se conjugam como um quebra-cabeça. Então, de princípio, a imagem é um caminho composto por duas margens num espaço urbano, suspensas tal como um mobile, mas você cobra do observador encontrar um sentido para o espaço, né, das suas imagens. E por que você faz isso? Olha, aquela imagem, só para quem está ouvindo entender um pouco melhor, é uma fotografia só que foi fragmentada em 67 pedaços dispostos em 5 planos diferentes. Em cada plano subsequente, as imagens foram ampliadas num tamanho maior, proporcionalmente, que a ideia é o seguinte, que de um único ponto de vista, todas essas fotos soltas no espaço, né, que parece um quebra-cabeça, quando você chega no ponto certo de visualização, essa imagem se forma novamente. Ela tem um ponto que junta todas essas imagens e o espectador consegue visualizar qual que é a foto. Esta imagem ela só visualizada na imaginação, porque ela inteira ela não está em nenhum momento naquele espaço, né? Porque ela está fragmentada. A ideia veio muito assim por a percepção que a gente tem, por exemplo, de São Paulo, que aqui a gente sempre vê a cidade em pedaços, em fragmentos. São Paulo ela é tão grande e tão cheia de edifícios, de obstáculos, que a gente nunca consegue ver o todo da cidade, o horizonte. A gente, né, vive visualizando a cidade por fragmentos. Então esse que foi o ponto de partida para eu desenvolver esse trabalho. E aí tem uma relação, uma questão visual também por exemplo, algumas imagens, alguns fragmentos estão no primeiro plano e outros estão no quinto plano. Tem uma distância muito grande entre esses fragmentos. E o interessante é que quando chega no ponto de visualização, fechando um olho, né, a gente tendo a visão monocular, a imagem se forma muito facilmente, assim. Então, é interessante para ver como o olho humano, né, como a máquina do nosso olho, ela é sensacional, como consegue juntar todas essas imagens instantaneamente. Então, essa Então, imagem ali tem você essa fez relação. em 2002, né? E chama-se Uma Vista. Exato. E na época você já havia começado a usar múltiplos digitalizando as suas imagens? É, eu comecei assim, a partir desse trabalho eu fiz não exatamente igual, assim, uma coisa próxima eu fiz mais um de fragmentar a imagem e que a imagem fosse vista de um único ponto de vista. Mas digitalmente eu já estava trabalhando há um tempo, já Ok. desde Ah, não, desculpa, minto. Eu comecei a trabalhar digitalmente a partir de 2005. Certo. Eu vejo aqui na sua carreira, né, que você começou a fotografar super cedo, né? Que você tinha já o quê? Com 15 anos você começou a Uhum, fotografar. E, isso. e você já começou ganhando prêmios, né? E
Com 19 você expõe, aí vai trabalhar em jornal também super cedo. Com 23 anos você trabalha como freelance em Paris e em Nova York. E você sempre experimentando, né? Nos anos 80 faz a série Noturnos usando uma câmera Polaroid SX70 com Uhum. filmes que não são adequados para esse tipo de experimentação que você estava fazendo e usando uma lanterna. E o estilo é mais o limite entre o real e o imaginário, concorda? Sim, eu gosto de sempre ir nessa fronteira, de sempre explorar na fotografia, justamente eu procuro que a imagem ela nos transporte para uma outra atmosfera, uma outra percepção. No caso de Noturnos, Noturno São Paulo, eu fotografei a cidade sempre, como diz o nome, né, à noite, para que tivesse sempre uma luz mais estranha. E eu fiz uns enquadramentos também que nem sempre mostra um ângulo muito aberto. Então, acabou ficando uma cidade um pouco imaginária, fantástica. Eu usei essas cores no primeiro plano, umas cores fortes, principalmente o vermelho, para contrastar com a luz que tinha no fundo da cidade, que era mais azulada ou esverdeada. Então, dessa forma, eu fui criando uma São Paulo mais fictícia, assim, mas não totalmente. A gente percebe que é São Paulo, mas nem sempre consegue identificar aonde foi feita. E tem também uma atemporalidade. Essas imagens, vendo hoje, mesmo 20 e poucos anos depois, algumas com 30 anos, elas não são datadas, assim, que a gente veja a foto e fala, essa foto aqui foi feita em tal década, porque eu utilizei muitos recortes, muitos detalhes da cidade, e esse clima todo de meio ficcional acabou criando uma unidade que passa mais essa a temporalidade e um clima um pouco mais onírico também. Então, e aí, com essa atemporalidade, vamos dizer assim, esse, de novo, esse frame que você usa do tempo, né? Você começa a pesquisar não só a parte das florestas onde você fotografa, mas você também você fotografa o seu redor, né? O seu meio ambiente, certo? Assim, a cidade como um todo, os containers, as janelas, os arranha-céus. E por que você começou a fazer isso? Olha, cada ensaio ele aparece de uma forma diferente, né? E os meus ensaios, as minhas séries, elas são bem diferentes umas das outras. O de São Paulo começou assim, tanto por achar que essa cidade é muito instigante, ela é muito mágica e pelo fato de ser uma megalópole e de assim, a cidade onde eu vivo, né? Eu nasci aqui, sou paulistano. Então, esse trabalho também foi uma forma de tentar conhecer melhor a cidade, explorar mais. A fotografia, ela é como um passaporte, assim, que permite andar por lugares, por ruas que eu jamais pensei em ir, ou que assim, jamais iria se não tivesse o pretexto de uma câmera fotográfica, como, por exemplo, caminhar
pelo centro de São Paulo, em todas as ruas, durante a noite, durante a madrugada. Isso só é possível com esse pretexto da fotografia, mas é uma experiência muito interessante, é uma experiência que eu tive com a minha cidade, muito diferente do que eu tenho no dia a dia, ou que qualquer pessoa tenha no dia a dia, né? Explorar, por exemplo, todo o trecho da Marginal Pinheiros, todo o centro, vários bairros. Eu tive acesso a alguns lugares também, por exemplo, o Autódromo de Interlagos. Eu andei na pista inteira do autódromo de madrugada. Quer dizer, eu acho isso muito interessante, porque quem é que faz isso? Ninguém, né? É. Então eu tive a experiência dar a volta pelo autódromo de madrugada e na pista do aeroporto de Congonhas também, depois que ele fecha, e ter uma visão de São Paulo, um ângulo completamente diferente, E aí o tempo subir em todo torre de televisão. você pensa no seu espaço, né? O seu espaço, onde você se encontra, você quer sentir esses arredores. Tentar compreender melhor. Nem sempre, claro, a gente acaba tendo alguma resposta, mas não deixa de ser um, um processo assim de conhecimento, de entendimento do mundo que está à volta. E- Da floresta é um pouco isso também, é uma maneira de tentar sentir mais a floresta, tentar ter uma Mas, conexão um pouco maior. mas existe uma diferença entre o que você faz, que é pop art, ou essas distorções químicas dos filmes, né, que dão um efeito psicodélico, né, que é o aqui e agora, do que você cria com as florestas, que é o etéreo e o imaginário, né? O trabalho das florestas tem uma referência direta ao trabalho dos artistas viajantes, como o Rugendas, Debré, o Clará, Martius, entre outros. E eu procurei assim me envolver na floresta e desenvolver um processo, uma técnica para que a imagem ela realmente remeta ao trabalho desses artistas e tentar passar um pouco assim a emoção que eles tiveram quando eles chegaram no Brasil e viram essa exuberância, essas florestas pela primeira vez, vindo de um mundo que isso não existia, que tinha uma natureza completamente diferente. Então, essa emoção que teve, né, há 200 anos atrás, tentar, de uma certa forma, trazer para os dias de hoje, sendo que, claro, tudo já foi modificado, a gente não tem mais essa experiência. É um pouco como resgatar uma experiência já passada. E aí você menciona que, no seu caso, a fotografia ela deixa de ser documento e você desmembra essas imagens interrelacionadas numa obra de arte. Eu procuro muito, eu acabo sempre transformando, de uma certa forma, a realidade, né? Eu não uso a fotografia como um documento, assim, mais fiel. Eu tento justamente transformar, o que não significa que não seja um retrato da nossa época. Porque, por exemplo, na série Coletivos, que são imagens construídas, são mais ficcionais ainda, mas na verdade elas são inspiradas, elas são referenciadas pelo que eu vejo. Então, nesse sentido, é sim um registro, por que não, né? Mesmo que eu tenha feito uma releitura, eu tenho transformado as imagens, mas elas têm no conteúdo essa percepção que eu tenho do mundo que está à minha volta. Mas exatamente o tempo e o espaço novamente. Assim, é o seu tema, né? Porque, de um lado, você tem esse interesse em
relembrar as expedições artísticas e científicas no Brasil durante o século XVIII e XIX, né? E aí você menciona Adolphe Bouguereau, Jacques-Louis David, Eugène de Blas, Hippolyte Flandrin, ou Flandrin, e essas expedições do Johann Moritz Rugendas, Jean-Baptiste Debré, Hercules Florence, todos eles são ou eram pessoas que faziam parte de excursões que não deixavam de ser colonialistas, né? E ao mesmo tempo você questiona essa visão colonialista, você volta ao que é hoje e busca questionar toda essa situação quando você diz que não é atemporal mais, né? Que isso tudo pode morrer. Então, como você faz isso? É uma maneira de, justamente, acho que de passar uma imagem de um tempo que não existe mais, mas que eu queira que exista. É como se eu quisesse voltar um pouco no tempo e fazer com que tudo isso que existiu voltasse um pouco a, a, a existir, né? E agora, de alguns outros pintores que você mencionou, é mais do trabalho posterior, chama-se Dríades e Faunos, Sim, mas que o tema é sempre o mesmo, né? São as florestas, a árvore, as árvores, né? é, Você é que no começou tudo isso com a viagem pitoresca pelo Brasil, né? Em 2015. isso, e no Dríades e Faunos eu incorporei depois figuras humanas, e essas figuras Isso. humanas que vêm do quadro do Bouguereau e de outros, que são pinturas da segunda metade do século XIX, são pinturas posteriores à invenção da fotografia. Mas na minha fotografia, eu tento remeter justamente a obras de arte que eram anteriores à invenção da fotografia. É, Então eu faço um pouco esse jogo, essa mistura, porque aí essas figuras humanas que eu recortei de quadros importantes, elas acabam parecendo como fotografia, mais como fotografia do que a minha própria fotografia, que acaba remetendo a uma pintura. então, você usa Mata Atlântica, Floresta Amazônica, a floresta urbana, que você chama de urbana, que é a Floresta da Tijuca, a Serra dos Órgãos, o Parque Nacional de Itatiaia, e, e questiona também, né, a fotografia quando você faz alusão à pintura. Sim, sim, é um pouco um jogo ali, um diálogo entre essas diversas áreas. E é algo que instiga também, né, a atenção do observador, né, do viewer, como a gente fala. E você coloca isso em várias, vamos dizer assim, em textos que eu li que falam a respeito do seu trabalho. E tem um comentário também em uma das entrevistas onde você menciona que a visão para você é muito importante, que as pessoas não têm mais tempo para olhar. Isso no mundo de hoje, que todo mundo bombardeado por milhares de imagens, a contemplação tornou-se algo muito difícil. Ninguém assim para muito tempo para analisar ou admirar uma imagem. É tudo muito rápido. Mas, por exemplo, na série Coletivos, eu construo as imagens com um número tão absurdo de detalhes, porque são imagens construídas com milhares de diferentes fotografias,
que acaba sendo impossível ver a fotografia num relance. Isso eu estou falando quando a fotografia ela está exposta, né, no tamanho natural que eu concebi, não na internet, que é pequeno, os detalhes acabam não aparecendo. Então, quando eu exponho essas imagens, que são muito grandes e muito ricas em detalhes, o espectador fica, às vezes, muitos minutos, fica muito tempo observando a imagem. Isso eu acho interessante, assim, porque acaba levando uma outra experiência, uma outra maneira de ver uma imagem Você que as viaja pessoas na acostumadas. tridimensionalidade, né? Oi? Você viaja na tridimensionalidade dessa nova proposta visual sua, não Na série Coletivos são esses mundos que eu crio, né? Que tem um aeroporto, tem coletivos que são os carros, tem os caminhões, tem vários temas, todos ligados aí também à questão humana e de como a gente ocupa, como a gente consome, como a gente gasta as coisas e tal. E então, como tem um nível de detalhe muito grande, talvez aí tenha isso dessa questão que você falou de tridimensionalidade, de parecer algo mais palpável. E o sonho e a fantasia, a mistura do sonho e da fantasia, em termos neurológicos, isso chega bem mais adiante, não? Ah, sim, bem colocado. Isso me interessa muito. Eu acho bacana ah, esse percurso assim entre justamente a fantasia e a realidade. Às vezes você não sabe qual é um, qual é o outro. Criar essa dúvida, instigar o espectador, sabe? Assim, isso existe, isso não existe, isso é fotografia ou não é. Ah, eu acho que isso acaba estando presente, né, em todos os meus trabalhos, todas as séries, por mais distintas que elas sejam, né? Porque eu tenho desde de várias séries em preto e branco, algumas com interferência, outras com colagem. Aí na área digital também são imagens que eu faço muita interferência, mas sempre tem essa questão de uma fantasia, né, nas imagens. A série Marítima é muito poética também, dos Paisagens bichos, marinhas, né? né? De 94, 92, assim, já Maravilhosas. faz bastante tempo já. E são colagens e, por exemplo, elas têm a ver com coletivos, no sentido de que, por exemplo, eu desconstruo, né? Eu recorto, por exemplo, peixe por peixe, cada negativo de um peixe eu recorto, então eu desconstruo e depois eu reconstruo fazendo uma releitura. De uma forma muito parecida, isso acontece em coletivos, onde eu recorto cada elemento, né, cada carro, cada avião, cada objeto que aparece nas imagens e depois eu refaço tudo de uma outra maneira. Mas ali você usa um pouco essa alusão à técnica que usa depois com a viagem pitoresca pelo Brasil, que é a pintura quase, né? Na verdade é fotografia, mas tem todos os traços, né, que lembram desenhos, né, que você inclusive evoca com Debré. Uhum. Agora eu queria E eu... entender. Oi, Desculpa, pode falar. pode. Sim, termina. Não, pode falar, por favor. Porque eu tinha perguntado a respeito do Debré, né? Eu queria também saber por que que o brasileiro gosta tanto do Debré. Você vê aí alguma referência com relação ao seu trabalho por ser brasileiro? Como é que é isso?
Eu acho que isso, assim, são imagens que fazem parte já do imaginário nosso, porque são referências que estão muito presentes em, em vários momentos, né? O trabalho que eles fizeram. Eu acho isso, assim, a gente teve a sorte de ter vindo bons artistas para cá e terem feito esses trabalhos. Eu acho que vieram mais aqui para o Brasil do que para outros países. E agora você vai para a França, né? É, a gente continua, tem que Caminho continuar contrário. a comunicação, é. É, e você também fala, né, desse diálogo que é tão importante. Eu gostaria de saber se você, o que você acha da grande pergunta se fotografia é arte. É claro que é, né? Mas assim, o que é arte é uma resposta tão difícil de responder, porque tudo pode ser arte, ou na verdade não é a técnica ou o suporte que define o que é arte, né? Por exemplo, não é por ser pintura que qualquer pintura é arte, e como em tudo, escultura, cinema, enfim. Eu acho que é muito mais quando é um trabalho que ali ele tem um significado, tem uma emoção, tem uma sensibilidade. E mesmo assim, para alguns pode ser arte, para outros não. E é uma discussão que eu acho que nunca vai terminar, porque é muito subjetivo o que é ou não, né? Agora, a fotografia, claro, ela que é, né? Já há muito tempo, isso é meio Mas você, inquestionável. você deu um grande pulo, né? Você deixou de ser jornalista, né? Fotógrafo, photojournalist, e entrou, assim, em peso na parte da... Você deixou de usar narrativas e você apresenta o seu próprio mundo, né? Entrou, sim, em peso no lado artístico, né? Fine art. É assim, na verdade, eu sempre estive nessa área, desde que eu comecei, já ali aos 15 anos, aos 17 eu já estava expondo. Isso sempre foi o que eu fiz na fotografia, sempre foi o trabalho autoral. O fotojornalismo, ele foi paralelo. Eu comecei a fazer depois, por um tempo, como uma experiência e como uma maneira de sobreviver, de ganhar dinheiro. E como eu trabalhei com publicidade também, muitos anos, eu tive estúdio, fiz campanha publicitária, mas isso é paralelo. Então, assim, não é que eu larguei o fotojornalismo ou eu larguei a publicidade para me dedicar ao trabalho autoral, não. Eu sempre me dediquei ao trabalho autoral, sempre. Isso desde que eu entrei na fotografia, desde o do início mesmo. Paralelo a isso, que eu fui fazendo outras coisas como forma de sustento. É porque é Tanto é muito que, por exemplo, difícil. você viver de uma fotografia autoral é difícil, e não só no Brasil, no mundo inteiro. E leva-se tempo para conseguir chegar numa independência, assim, né, de praticamente viver do trabalho autoral. Então, eu sempre fiz outras coisas também, o que é válido, o que é interessante, porque eu, por exemplo, jornalismo é uma grande escola. Eu trabalhei na Folha de São Paulo. Nossa, o que eu aprendi lá, mesmo que não tivesse muito a ver com o meu trabalho autoral, mas eu não, eu estava aprendendo muita coisa também, em vários aspectos, tanto técnico, de você ter uma rapidez, de você ter que resolver uma imagem num tempo muito curto, porque o jornal tem o tempo dele, e a experiência de vida que o jornal traz também, porque as pautas eram as mais diversas. Eu poderia um dia cobrir algum acontecimento político, fotografar um governador, um presidente, no dia seguinte uma importante atriz de teatro, aí no outro dia um acidente de carro, depois uma invasão
de moradores. Então, assim, e isso é uma experiência, isso é bacana. E na publicidade também, eu acabei aprendendo muita coisa, eu acabei tendo um domínio, porque assim, a exigência técnica na publicidade é muito grande. É. Então, eu aprendi muito de iluminação, de técnica, de computador. Então, sempre é válido. A gente, de uma certa forma, acaba agregando. Mas eu sempre consegui levar os dois campos ao mesmo tempo, sem muito conflito, assim. Então, em cima do que você acabou de contar dessa experiência fotojornalística e publicitária, eu pergunto a você se você pode explicar a metáfora entre a poética da resistência e o caos do mundo e aquilo que não é inédito. Ai, como é que é? Agora me perdi nessa pergunta. Porque você usa muito de metáforas, né? E você fala muito da poética da resistência também, né? Que você mostra esse caos do mundo através dessas imagens todas, né? Dos coletivos e que tem também um pouco desse lado mais fotorrealismo, né? Que é tão necessário dentro da publicidade quanto no fotojornalismo. E do outro lado, você usa essa poética da resistência, que é fotografar as árvores, né? Usando de técnicas que lembram a pintura. E a gente está em tudo isso buscando o que é inédito, mas e aquilo que não é inédito? Eu não sei te responder exatamente, assim, porque cada trabalho acaba vindo de uma forma diferente, assim, mas, por exemplo, uma vez eu fiz uma foto, um trabalho sobre lixo, que eram garrafas PET, e que eu fotografei com a técnica de publicidade, as garrafas que normalmente são fotografadas novas para vender o produto, eu fotografei garrafas tiradas de um lixão, mas então elas super bem iluminadas, com toda aquela estética publicitária. Eu fiz um trabalho com um lixo. E então acho que acabou funcionando um pouco assim, usando essas técnicas, percepções diferentes. Mas E não sei se eu te respondi o que você você queria. respondeu sim. Agora, seguindo adiante, como que você relaciona seu caos destrutivo que vivenciamos devido às drásticas mudanças climáticas? Como é que eu vejo tudo isso? É, como é que você se relaciona a isso quando você trabalha as suas imagens? Olha, no Coletivos, no fundo, é um trabalho que eu estou fazendo de algo que me incomoda, de algo que eu questiono, que é todo esse excesso, o excesso de tudo que a gente produz, que a gente faz, que vira lixo, que vira sucata, de espaço que a gente ocupa. Então, o trabalho de Coletivos é um pouco assim, essa percepção que eu tenho dessas coisas que eu vejo, que me incomodam, que para mim não estão certas, também não sei qual o caminho, quer dizer, sabemos um pouco sim do caminho para diminuir isso, mas ao mesmo tempo que mesmo a gente criticando ou falando sobre isso, a gente faz parte disso, a gente continua também consumindo, usando as coisas, e assim, é uma maneira, às vezes, de fazer um trabalho de tentar entender tudo isso melhor e de questionar das coisas que incomodam. Aí, por exemplo, aí no mesmo tempo que eu estou fazendo o trabalho de coletivos, que já tem alguns anos, eu estou fazendo o trabalho da floresta, que é completamente diferente. O trabalho da floresta, Viagem Pitoresca pelo Brasil, ele
é completamente diferente, mas ele tem a ver com coletivos, no sentido oposto. Porque, assim, coletivos é uma visão do alto, distante, plana, super fotográfica, super cheia de detalhes, Imperialista, né? e que fala do mundo de hoje. O trabalho das florestas, ao invés de ser visto do alto, é visto de dentro da floresta. Ao invés de ser imagem aérea, ela é super no chão. Ao invés de ser é, uma imagem chapada, ela tem na floresta os seus milhares de planos. E, e ao contrário de coletivos que são imagens super definidas, cheias de detalhes, o da floresta não, ela é super granulada. Ela, de perto ela não tem detalhe. É pura E, poesia. ela é como é um pouco como se fosse uma lavagem, assim, sabe? Do que eu passo, do que eu vejo fazendo coletivos, que eu me canso, e é uma maneira de eu limpar minha cabeça também. Aí vem isso de voltar um pouco no tempo e tentar ser o oposto daquilo que eu estou retratando em coletivos. É como se fosse eu pudesse, através da fotografia, voltar num tempo que ainda tudo que eu retratei em coletivos não existisse ainda. Então, Você por isso que assume eles, também um outro tipo de responsabilidade, né? como assim, de... Tanto de mensagem como autor, como não, o tipo de trabalho que você produz, a forma como você se posiciona. Uhum. É uma outra proposta. Mas eles, como eu disse, são trabalhos esteticamente completamente diferentes, mas por esse antagonismo eles poderiam estar, por exemplo, numa mesma sala de exposição. Mas você tem feito mais com as árvores, né? Nós, as árvores. Não, é porque assim, coletivos, as imagens são muito demoradas, eu demoro meses para fazer cada Você uma. leva, você conta ali de uma exposição que você levou 800 horas para fazer, É, 800 horas de computador para produzir as imagens. não, a exposição não, uma única imagem, Uma que é única do aeroporto, imagem. o do aeroporto. Ok. Mas, por exemplo, eu agora estou fazendo uma que assim, é 20 vezes mais trabalhosa que aeroporto, que eu estou fazendo já durante toda a pandemia. Era uma ideia que eu já tinha há alguns anos, que eu já estava fotografando aos poucos, formando a minha base, né, minha matéria-prima, o meu banco de imagens. E desde o começo da pandemia, já tem 1 ano e 2 meses que eu estou trabalhando sem parar numa única imagem. E que imagem é essa? Vai ser uma imagem a maior de todas que eu já fiz, tem 3 metros de altura por 12 de largura. E eu estou trabalhando nela, já estou mais no final. Não pode contar. Não, é de coletivos, é Ah, ok. sucatas. Ah, bacana. Sucatas do mundo inteiro, tudo que você imaginar de sucata grande, né? Porque são fotos aéreas, ah, coisas que são perceptíveis Então, é do isso que eu alto. digo, que são duas propostas diferentes também, a forma da responsabilidade e a forma como você se posiciona, né? Que de um lado você questiona o consumo, o material, e do outro você aborda a natureza, né? A sensibilidade, o networking das árvores. Você É. faz, nos dois você faz colagens atualmente, mas não fazia, né? Nesse das árvores você não estava fazendo colagem ainda.
O Viagem Pitoresca pelo Brasil não tem colagem. Colagem tem no Dríades e Faunos, mas é uma colagem mais simples quando eu insiro uma figura humana, mas É. é algo bem mais simples do que, por exemplo, coletivos. E no Dríades e Faunos, em tempo de pandemia, esses nus, eles causam um impacto ecológico humano, né? Uhum. Porque Que eu acho que é... Oi, pode falar. você acha. Desculpa, interrompi. Não, o que eu estava falando que assim em Dríades essas figuras humanas estarem nuas é muito mais no sentido de elas estarem super integradas no lugar que elas estão, no ambiente, na natureza. É por isso que elas estão nuas. É para mostrar essa conexão e para serem atemporais também, para não dar para identificar. Se tem uma roupa, você já, essa aqui, década de tanto, século tal. Mas a partir do momento que as pessoas estão nuas, é algo muito discreto, assim, né? E, Mas essa então, sensualidade, ela também não questiona ou então aborda a fragilidade do ser humano em relação às árvores e em relação ao meio ambiente, sim, principalmente em sim. época da pandemia? Não, sim, e eu acho que mostra mais claramente a força, né, a importância da natureza, de uma floresta, assim, que somos muito pequenos, né, diante do sublime da natureza. Quer dizer, somos natureza também, né? E A gente, sim, você precisou, quando você fala dos planos e da superfície, né, as árvores você precisou ver, né? Você precisou conhecer as árvores e com os coletivos você conta que há cidades que você só conhece de cima. é uma percepção bem diferente, né? Essa visão do alto distante e que eu capto as imagens e depois eu trabalho, é um outro processo, é uma outra leitura. O das florestas tem uma coisa de imersão mesmo no local, né? Você tem que ir sentindo, às vezes fica andando um dia inteiro na mata para conseguir uma imagem, que é difícil. Floresta é bem difícil de fotografar, porque visualmente é muito confuso. Então, não é um lugar assim fácil de resolver esteticamente uma composição. Mas acho que eu fugi à sua pergunta. Não, Falei outra você coisa. falou, não, muito pelo contrário. Eu acho que quando você faz isso, você precisa um outro tipo de distância, né? Não é a Uhum. distância que você alcança com os aviões, né? Com um helicóptero ou com um avião. Sim, eu acho que é uma distância do dia a dia, né? Uma distância do que eu estou acostumado a viver. Sou um ser super urbano, então preciso me distanciar disso e, e começar a sentir o lugar que eu estou andando, a floresta. É muito mágico, é muito interessante, é muito prazeroso também, assim, fazer essas caminhadas, passar o dia inteiro caminhando nas florestas, assim, é bem interessante. Dá uma limpeza mesmo, uma outra percepção do, de algo que eu não estou acostumado também, porque não faz parte do meu dia a dia e também não é toda hora assim, né, a gente passar o dia inteiro, às vezes o dia inteiro, vários dias andando na floresta. Qual Isso foi o impacto? Você conta do impacto que você teve
começou a fotografar as árvores? E aí você ainda era adolescente? Não, das árvores não, das árvores Não desse trabalho, mas árvores em geral, que você começou a fotografar, você ainda era adolescente? não, na época não fazia muito não. Eu fiz Você até um fazia trabalho mais mais os ligado. animais. Eu fiz um trabalho sobre elefantes muito no início ali mesmo, ainda com Acorrentados. 16 anos. Isso, quando eu tinha 16 anos, é. Esse foi o primeiro ensaio que eu fiz. Posso dizer que foi esse dos elefantes. E foi esse E, que na verdade, ganhou o prêmio? não, esse foi para assim, uma exposição de final de ano da escola de fotografia, que aí eu fotografei só os pés, né? Não era o elefante Isso, as inteiro, os pés, patas dos elefantes. patas, as E patas o, de elefante. e o que você recebeu o prêmio, que trabalho era? O principal prêmio que eu recebi foi para a série Noturno, São Paulo. Que parecem um pouco psicodélicos. Isso, exatamente. É maravilhoso. É, mensagens que a gente percebe, né? Conectar-se mais com a natureza. E essa mensagem a gente pode tanto colocar para a floresta como no urbano, né? Uhum. Conectar é algo muito importante também no seu trabalho, né? Sim, eu acho que é importante, né? A gente precisa se conectar mais com o que está à nossa volta, assim. A questão urbana, por exemplo, todo mundo hoje em dia tem uma relação muito ah, leviana com a própria cidade, porque a maioria das pessoas entra no carro, vai de um lugar a outro e acabou. Uma cidade para se conhecer tem que andar a pé. Quem anda só de carro não conhece cidade nenhuma. Você vai andar na pista de E Interlagos. a gente tem que andar a pé pela cidade inteira. Eu adoro andar em São Paulo, tal, e, sei lá, muita gente acaba andando só quando viaja, tal, mas precisa mudar um pouco, assim. Acho que todo mundo tem que, ainda mais cidades que o automóvel é um meio de locomoção muito importante, tem que andar mais a pé, né? E aí, Tem que se Our conectar mais. Footprint on the Planet, né? Pois é, pois é. Tem E, gente que vai até a esquina, pega o carro para ir até a esquina, assim, meio inacreditável. Não só esquina, eu assim, sabe, é 1 quilômetro de distância, eu falo, vou a pé, porque 1 quilômetro eu vou dar uma andadinha. Mas é impressionante, um monte de gente não. Mas é isso, não anda nada a pé. tem pessoas nas montanhas que pegam o carro para andar 2 quadras nas montanhas, imagina, É, ao invés de andar. pois é. Então, Você você começou com resumiu os. bem. A gente É, precisa se conectar mais com tudo, ou com a natureza, ou com o próprio né, ambiente que a gente vive. é o Our Footprint on the Planet. Com os coletivos, você começou em 2008, né, uma reflexão a respeito do ser humano no planeta. E aí você fala dos absurdos, né, dos objetos. Estou voltando a um ponto que eu já havia abordado, que é a invasão, né? A invasão, o lixo produzido, a vida de consumo. E como é que isso bateu assim agora durante a pandemia? Ahn, Sobre essa série, É. então, eu acho que eu cheguei no extremo justamente fazendo esse trabalho que eu estou fazendo durante a pandemia, 1 ano e 2 meses já nessa única imagem e que fala disso tudo numa escala maior ainda do que as outras imagens da mesma série. Essa foto, assim, é um absurdo
a quantidade de coisas que tem. E é uma imagem, como, assim, como as outras de coletivo também, mas essa mais ainda, porque ela é maior e é uma imagem que vai ter que ser vista ao vivo. Eu nunca vou conseguir mostrar direito ela pela internet ou em livro. Ela nunca vai ser perceptível da mesma forma que quando ela vai ser vista ao vivo, porque se aeroporto já é rico em detalhes, tem milhares de informações, essa tem muito, muito, muito mais, assim, é algo meio, é absurdo, mas ela é absurda, né, no tamanho, na complexidade que eu estou fazendo, porque o tema é absurdo, né? Eu com uma fração do que eu estou fazendo, eu já poderia passar o recado, mas eu acho que o fato de ela ser gigante é para realçar justamente esse absurdo que eu sinto que é o que acontece do nível, né, do número de coisas que a gente produz. Então, assim, nessa imagem tem é, carro, trem, navio, avião, container, tem caçamba, tem lixão. Eu fotografei assim dezenas e dezenas de ferro velho vistos do alto, lugares de sucata, lugar que tem navio abandonado, avião, mas muito, muito, muito assim, e as coisas não se repetem. Então é um volume de coisas assim completamente absurdo. Mas tudo existe, estava tudo lá. O que eu fiz, na verdade, foi através de milhares de fotografias separadas, eu estou juntando tudo num espaço só, é isso que eu estou fazendo. Porque eu não estou criando nenhuma sucata, nenhuma sujeira. Tudo existe, tudo foi fotografado. Então é tudo verdade, não é nada mentira. A diferença é que eu estou juntando tudo num espaço só. Com Então, essa desculpa, com, não, pode perguntar. com essa manipulação que você faz de imagens, né, já não é mais não é mais fotografia análoga do jeito que você fazia com os noturnos, né? Tudo digital. Você acha que isso entra na definição de arte digital? Olha, eu nunca me preocupo com isso, assim, com um label, assim, com se é digital ou se não é. Para mim, na verdade, eu nunca ponho essa questão. Eu vou fazendo, se é digital, se é considerado arte digital ou não, se fotografia é arte ou não. Eu, no fundo, eu nunca me preocupei. Eu vou fazendo. Eu acho que isso é uma outra etapa. Mas não tem, eu acho que não nem é para ter essa distinção de digital ou não. O que importa é ali, né? A imagem que tá, não o suporte. O que importa é a mensagem, a estética, o conceito da imagem. Você acha que o coletivo existe para o ser humano ou é o ser humano que está para o coletivo? Ah, bom, a gente não sabe. A gente é um ser coletivo, né? A gente Sim. precisa a gente chegou onde a gente chegou porque somos seres coletivos. Sozinhos a gente não consegue nada e não consegue viver sozinho. E estamos sentindo muito isso, né, por conta da pandemia. Mas essa questão do coletivo também tem algo que me incomoda um pouco, assim, das coisas coletivas, assim, sabe? Quando torcida, ou um dogma, uma religião, todo mundo, então você entra num time, ou você entra num partido, ou em alguma coisa, então você acaba indo junto com toda aquela coletividade, pensando da mesma maneira, e nunca fui muito fã disso, tanto é que eu não torço para nenhum time, não tenho religião, não, não,
não sei como explicar, assim, prefiro, nesse sentido, algo um pouco mais individual, mas ter né, a gente viver coletivamente, mas não aquilo, assim, que a verdade do coletivo é a verdade que importa, tá acima do que você pensa, do que você sente. E é um tema muito presente, né, no seu trabalho, porque você lida, né, com isso, com cidades, com o, o networking das árvores, o networking dos objetos, o meio ambiente, o ser humano dentro de uma estrutura. Né? Assim, se a gente for pensar nessa parte das florestas, né, a gente já pode pensar nos indígenas. Né? E os indígenas, eles vivem para o coletivo. Né? Uhum. É, verdade. Outra, é bem diferente, é. Você assim, prefere ficar pelo lado da observação ou como que você se envolve nisso? Porque eu vejo aqui, você fez um livro, né, durante a pandemia, um projeto Quarentena Books, para um projeto Rizoma. Isso, eu participei. Foram 8 fotógrafos e 8 designers. Era um fotógrafo e um designer diferente para cada livro. E eu participei de um deles com a série Coletivos. Com o Kenzo Mayama Kramars. Isso, o Kenzo, é. E aí vocês dois, do jeito que vocês colaboraram, vocês colocam aqueles, vamos dizer assim, os desenhos, né, que lembram um pouco a Oca. Essa parte visual foi o Kenzo, eu deixei bem aberto, eu achei legal como era um trabalho em conjunto. Ele ia fazer um livro com as minhas fotografias e eu escolhi ser bem aberto e interferir o mínimo possível no trabalho dele, porque eu acredito assim que é mais interessante quando você junta forças, é, pessoas diferentes e cada um na sua área vai contribuir. Então eu acho que acabou dando certo por isso, porque ele interpretou muito bem o trabalho e ele acrescentou visualmente coisas que eu jamais imaginaria. Então, ao invés de eu pensar, não, mas isso aqui não faz parte do meu trabalho fotográfico, isso aqui é muita interferência, eu poderia ter ido por esse caminho. Muitos fotógrafos acabam indo, mas eu achei que seria mais rico deixar a, a criatividade dele, assim, realmente fazer o que ele estava pensando. Você faz livros incríveis, né? Livros maravilhosos. E foi por isso que eu fiquei conhecendo o seu trabalho com o livro que você lançou no MUBI. Foi no MUBI, Ah, não, tá. no Museu ali na Avenida Museu da Iguatemi. Casa Brasileira, É. Aquele, na verdade, eu participei, né? Que foi excelente, foi uma experiência maravilhosa. O livro mesmo do Ricardo Cardim, que é o Botânico. Eu Conta um pouco participei. desse livro, por favor. Olha, eu já estava fazendo o trabalho das florestas, aí um amigo em comum falou assim, ó, preciso te apresentar um botânico que ele gosta de arte, ele é um cara bacana, acho que vocês vão se dar bem. E aí, dito e feito, assim, a gente ficou amigo e ele estava fazendo esse livro, que é um projeto antigo deles, Remanescentes da Mata Atlântica, e ele me convidou para documentar, para fotografar muitas das florestas que ele precisava registrar, e eu fui com ele. Então, assim, foi uma experiência maravilhosa, porque
eu tive acesso a florestas que eu não poderia ir sozinho, porque são alguns trechos só poderia ir pesquisador, e ele, como botânico, ele tinha acesso, autorização. Então, neste livro eu acabei fazendo uma foto mais de registro, mas, ao mesmo tempo, que era também um lugar onde eu poderia fotografar, fazer imagens para o meu trabalho mais autoral. Sim. Então, foi muito bom, assim, e como somos super amigos, então foi uma experiência, assim, muito, muito boa, e a importância de documentar também essas florestas que a gente visitou, as grandes árvores e tudo isso. E aí você já prepara, assim, foram os primeiros passos para a exposição da Fundação Cartier, né? Esse Não, isso foi material. anterior por esse livro, porque eu já estava fazendo desde 2015, eu foto sozinho algumas florestas, aí depois com o Ricardo Cardim eu passei a fotografar um número maior de florestas, porque aí eu comecei a fazer algumas viagens com ele, mas enfim, incorporou, né, o trabalho, aumentou bastante o número de imagens, e é uma série que eu, apesar de já ter um número grande de imagens, eu quero continuar fazendo. Primeiro porque é muito prazeroso, né, o fazer dessa série, assim, as caminhadas para a floresta, não pretendo parar, né, só porque de repente o trabalho tem um número bom de imagens, eu quero continuar fazendo. Dei uma parada agora por conta de pandemia, mas em breve eu quero ter mais alguns lugares que eu quero fotografar. Mas mesmo assim você continua expondo, né? Que é uma coisa assim maravilhosa. Em 2019 você estava em Paris com esse Nós as Árvores, né? Uhum. Em 2020 também na França, né? Com a Galeria Gad Collection. Isso, Gad Collection. 11 de março a 19 de abril do ano passado, e agora num outro tipo de floresta, a floresta urbana, que é Xangai, 9 de julho a 10 de outubro desse Isso, ano. é a exposição que estava na Fundação Cartier, que é uma coletiva que eu participo, e essa exposição, exatamente, atualmente está em exposição em Xangai. E o grupo de pessoas, né, nesse projeto é admirável, incluindo o Luiz Zerbini, um outro Sim, não, brasileiro. não, tem uns trabalhos muito bacanas, tem ele, Miguel Rio Branco, Cláudio Andujar, e vários artistas de outros países, e tem filósofos, botânicos, cientistas que participam. Então, é uma exposição muito interessante, até por isso, por justamente misturar várias áreas, que normalmente uma exposição de arte, né, sempre você acaba tendo só um meio artístico, e nesse caso, não, teve uma coisa mais aberta no momento que incluiu esses filósofos, botânicos, cientistas, tal, e criou-se um diálogo muito interessante entre diversas áreas aí, né? Temos também né, a fotografia, a pintura, tem o cinema, então tudo isso faz parte dessa exposição. E 40 mil árvores, né? Um modelo arquitetônico onde as pessoas podem Aonde? andar durante essa exposição. Um A, audiovisual ou é uma instalação? a de Xangai? Isso. Tem esses diversos trabalhos bem diferentes uns dos outros, de diversos países. Então tem isso, acaba sendo uma experiência muito interessante. É impressionante
trees also brings visitors on an audio-visual journey, enhancing the sensory experience and amplifying the voices of the artists, né? Fala disso e preparando a próxima geração, valorizar mais essa parte das florestas. Achei muito interessante. E falando disso, tem uma árvore na Amazônia que você chega a comentar a respeito dela, chamada Suamaúma. Eu acho que tem duas maneiras de falar, Sumaúma ou Samaúma. Eu acho que os dois são válidos. Que é uma das maiores árvores da Amazônia. Para terminar, se você pudesse contar um pouco a respeito dessa árvore. Olha, eu tirei um dia para fotografar essa Sumaúma, que tinha na região que eu estava, uma gigantesca, e o guia me levou até lá. É muito emocionante. Não, tanto essa árvore como algumas outras assim gigantes que eu encontrei fazendo esse trabalho, é uma emoção muito grande, assim, a sensação que dá é que, assim, é de ter realmente um respeito muito grande, e são seres da natureza, são os deuses da natureza. A árvore tem uma magia, todas as árvores têm, mas na hora que você se depara com uma árvore, assim, de não sei quantos metros de diâmetro, é altíssima, que você sabe que ela está lá há muitos séculos, e a gente precisa ter um respeito enorme, e que eu acho que a gente tem que se dar conta que a coisa de preservar as árvores, as florestas, não é só porque isso nos beneficia, nada disso. Acho que antes de qualquer coisa é um respeito a isso tudo que está aí, não é pensando na gente. Não vamos derrubar a árvore porque senão vai chover menos e vai ter menos plantação e a gente vai ter menos o que comer. Não, não é por isso. Isso também, mas o principal é ter um mínimo de sensibilidade, de se deparar com todas essas maravilhas e ter o respeito, né, por esses seres que estão há muito mais tempo do que nós, não só falando, por exemplo, em termos de uma árvore que está há séculos aqui, que, claro, ela está muito antes da gente, mas, na verdade, o reino vegetal, ele está, eu não sei te dizer o número, né, mas, assim, há milhões de anos antes dos animais e mais ainda antes de nós. Então, o planeta é muito mais deles, eles merecem muito mais ter essa preservação, né? Então, acho que é isso. E projetos futuros? Sempre Além tem da várias Áustria, ideias. além da exposição na Áustria. Assim, de projeto de execução, sempre tem várias ideias que eu vou fazendo aos poucos, assim. Tem algumas ideias que estão na gaveta, e aí eu vou fazendo. De exposição, que está para acontecer, mas muita coisa está para ser confirmada. Essa pandemia aí deu uma embaralhada, assim, em muita coisa, mas vou ter muita exposição ainda para acontecer aí pela frente. Aí quando você vier à Áustria, você passa na Art Basel também, com a Nara Rösler. Pois é, adoraria. Seria muito bom. É torcer para que isso aconteça, né? Tá E ótimo. super agradecida aí pela participação. Você está de parabéns, essa representatividade sua em relação ao mundo artístico, né? O Brasil fora. A qualidade do trabalho que você faz é impressionante. Parabéns. Nossa, eu que agradeço muitíssimo pela oportunidade aí.
E bacana, muito obrigado também pelos comentários, elogios. Isso foi por hoje. Agradecemos a participação de nossos amigos na plateia. Na técnica, Luísa Rocha, na edição, Amanda Martinelli. Gratidão por ter nos ouvido e até a próxima.